Voltamos. Galera, seguinte, vamos trabalhar agora a parte final da Era Vargas. Vamos conversar um pouco sobre o Estado Novo, né? O que aconteceu naquele período. Vamos falar um pouco mais sobre a questão é, do que envolvia todo mundo naquele período também, né? Porque é um período assim do mundo único, né? É uma densidade que acontece que não se vê na história assim nenhuma vez. Então, assim, qual a participação do Brasil nisso? O que acontece aqui internamente? O que o Brasil reflete no mundo para Segunda Guerra Mundial, para o fascismo, para o nazismo, para os tratados relacionados às pressões políticas? É, São esses os questionamentos é, que nós queremos trazer com a aula de Estado Novo, de Era Vargas, tá bom? Então vamos para o nosso processo pedagógico, meu povo. Fechou? Certo? Então vamos lá. É o seguinte, cara, o Vargas, ele dá um golpe, ele dá um autogolpe, São Paulo. Ele dá um autogolpe, é, ele ele outorga uma Constituição, né, uma Constituição chamada de Constituição Polaca. Ele vai criar a, o DASP. É importante salientar que o DASP, né, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público, ele é basicamente como se fosse uma pasta. Pensa numa pasta com subpastas. Ele facilita a organização do Estado. Ele só cria subdivisões de administração. Ele está tentando subdividir o Estado e organizar melhor a administração do Estado. E como todo ditador, como todo bom ditador, na verdade, ele vai criar o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele vai fazer com que o Vargas se torne uma pessoa, uma figura amada, uma figura popular, uma figura que o povo idolatre, uma figura que no processo de 1950 que ele retorna ao poder, ele volta nos braços do povo, né? Ele é visto como um, 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 um político que intocado, é um político que não é corrupto, é um político acima dos outros, é o pai dos pobres, enfim. E esse processo ele cria a voz a voz do Brasil, né? E a primeira é, linha de rádio que vai transmitir, vai fazer transmissões do governo, né? Do propaganda do governo para a população. E tá aí até hoje foi a primeira. Outra coisa que é muito importante foi a questão que o Vargas trouxe com relação a, a o fato de ele ter feito uma industrialização no Brasil, um processo lento, uma marca lenta, mas uma marca registrada, carimbada e que fez um legado de industrialização basal no país, que é o início do processo de industrialização brasileira, a industrialização por substituição. O que é industrialização por substituição? Basicamente, Vargas ele pensa assim, cara, a gente ao invés de comprar um produto, por exemplo, ao invés de eu comprar um, um shampoo, né? Um shampoo de um cara que vende lá fora, eu vou dar incentivo para um cara aqui no Brasil produzir shampoo para os brasileiros comprar o mesmo shampoo e ao invés de comprar lá fora, entendeu? E dá muito mais capital ao mercado interno do que ao mercado externo. Mais dinheiro sair do que, no caso, ficar. A ideia dele era que o dinheiro ficasse, não saísse. Entende a ideia? Então, assim, o Vargas ele vai fazer com que é, essa base industrial brasileira com incentivos se crie e ali futuramente com pressões por conta da Segunda Guerra ele vai fazer outras negociações. Assim, em 1939 ele vai criar o Conselho de Águas e Energia Elétrica. Cara, o Vargas ele vai solidificar a base da, da energia brasileira nas hidrelétricas. Hoje, se nós temos energia à base de hidrelétrica, foi porque o Vargas estabeleceu como sendo assim. É, Ele criou, até então, a primeira companhia hidrelétrica estatal brasileira como a Companhia do São Francisco, né? Que é uma companhia que é administrada na Bahia até hoje, famosíssima. Eu não vou falar aqui sobre ela, todo mundo sabe qual que é. Ah, Aí vem a questão do que a gente tinha comentado sobre o que estava acontecendo no mundo. É, o Vargas ele vinha fazendo, é, digamos assim,
fazendo corpo mole, fazendo o jogo A e o jogo B. Ele fazia o jogo do fascismo, ele fazia o jogo das democracias. E chegou um momento que não dava mais para fazer isso. Por quê? O navio brasileiro tinha sido afundado, é, os Estados Unidos haviam entrado na Segunda Guerra e colocou muita pressão para a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Então, assim, de qualquer forma, o Brasil iria entrar na Segunda Guerra do lado da aliança, né, dos aliados. Só que aí o Vargas, como sempre, não foi bobo, né? Ele exigiu dos aliados dos Estados Unidos uma entrada, né, um capital de entrada para ele liberar os brasileiros para irem lutar na Segunda Guerra ao lado dos aliados, que era o financiamento da industrialização de base brasileira, que foi a bagatela de 200 milhões de dólares na época, que era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. E com isso ele criou o processo de transformação do metal, ferro, em liga de aço e da liga de aço em uma liga metálica que possa ser transformada em qualquer outro objeto. Ou seja, com a criação da empresa de metalurgia e de mineração Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, e com a criação da famosíssima CSN, a Companhia Siderúrgica lá do Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, em 1941. E aí, o Brasil entra na guerra em 1942, é, entra na guerra em 1942, nós vamos atuar de fato, atuar mesmo em batalha em 1944, com pracinhas na Itália, né? Monte Castelo. Nós temos em torno de 20 batalhas, com mais ou menos 400 baixas, ou em torno de 3 mil feridos. O Brasil ele teve uma atuação de forma efetiva e gloriosa. Nós temos que ter esse ponto de vista, essa visão de que o Exército Brasileiro foi lá ao frio do inverno é, da, do norte italiano ali e conseguiu fazer com que o nome e a bandeira nacional brasileira fosse respeitada, nós conseguimos vencer as batalhas e fomos remanejados e os pracinhas fizeram jus à cobra, né, que rolava um boato no Brasil de que o Brasil só entraria na guerra se um dia uma cobra fumasse e o Febre colocou uma cobra fumando, né, no, na logo dela e aí a cobra fumou de verdade, cara. E além disso, o Vargas ele criou uma coisa que nem é importante, cara, nem é importante. Ele criou só a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Eu lembro que a gente vinha conversando lá atrás, o Vargas é, ele vinha desde 1930 a 1934 dialogando, falando sobre o trabalho, sobre os direitos trabalhistas, entendeu? Ele vinha dialogando, ele vinha com esse plano e ele ia efetivar esse plano. Em 1943, como ditador, ele se viu no direito, como o pai dos pobres, como o pai dos trabalhadores. Ele se viu no direito de consolidar as leis trabalhistas e criou a CLT, inclusive igual a Carta de Lavoro do Mussolini lá na Itália. Cara, é bizarro. O cara copiou a CLT lá dos italianos, lá do Mussolini, mano. Mas, enfim, direitos nossos, até hoje, defendidos. Entre 1931 e 34, é, foi o que eu tinha comentado. É, nós vimos essa questão sendo debatida e defendida, né? E vimos o Vargas ser visto como o pai, a mãe, o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Ele vai vai sair da Segunda Guerra vitorioso, porém vai sair contraditório, né? Porque o Vargas é tipo um ditador, como eu sempre venho dizendo, ele é um ditador. É um ditador e até com características fascistas, e ele vence a guerra ao lado dos aliados que defendem as democracias, que não faz muito sentido o Brasil estar numa ditadura. E aí começa a parte militar, a parte de lideranças políticas no país começarem a questionar a legitimidade do Vargas. E aí essa legitimidade dele começa a cair e o Vargas realmente perde o poder e é retirado do poder. É, cara, criado alguns partidos, como a UDN, que é anti-varguista, o PTB, que é o partido do Vargas, inclusive é o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, que é o Partido Social Democrático, que é o partido que a gente chama que é a mãe dos ciclos, né, que é o partido da galera da grana lá, que ajuda o Vargas, e é varguista, querendo ou não. É, mas, querendo ou não, em 29 de outubro de 1945, o Getúlio vai ser deposto. Cara, eu não diria que é um golpe em si, mas porque o Eurípides Gaspar Dutra, ele é
um apoiador do Vargas. O Vargas apoia o Dutra, entendeu? Ele apoia a subida do Dutra. Ele é do partido que é ligado ao Vargas. Então, assim, um golpe, né? E isso vai por fim a esse grande período chamado de Era Vargas, né? E vai começar ali um período chamado de populismo, que vai de 1945 a 1964, que vai cunhar com os governos do Eurico Gaspar Dutra, né? Com o governo do Vargas, Juscelino Kubitschek, o JK, o Jânio Quadros, João Goulart, e aí é fundado com a ditadura militar em 1964. Vamos conversar em outra oportunidade sobre os governos populistas. O A Prova Bic fica por aqui e aí a gente conversa um pouco mais em outras playlists. Muito obrigado, valeu, tchau.